Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Gabriel Azevedo, aqui da Help Educação, e nós vamos ajudar a você hoje a entender a introdução da dissertação argumentativa com referência ao Programa de Avaliação Seriado da Universidade de Brasília, da terceira etapa. Então, antes de a gente começar o nosso vídeo, sugiro que você se inscreva no nosso canal, curta este vídeo, acesse aos nossos grupos do WhatsApp por meio do link que está na nossa descrição do vídeo e que você deixe suas dúvidas aqui, porque posteriormente nós iremos respondê-las. Bom, hoje nós temos aqui a introdução da dissertação argumentativa e a gente precisa entender que todos os parágrafos eles representam um conjunto de informações, tá? Então, primeira coisa que nós precisamos entender sobre os elementos necessários é que a gente tem uma contextualização. O que é uma contextualização? O uso de repertórios socioculturais para iniciar o texto, tá? Vamos pensar que você está conversando com aquela gata ou com aquele gato, né? E você fala, vem aqui para casa, né? Vai lá em casa hoje, bebe uma comigo, né? Isso é uma contextualização. Uma contextualização para quê? Para uma relação entre pessoas, tá? Então você veja que tem uma contextualização aqui, né? Se eu vou, por exemplo, falar com o meu pai sobre ele comprar alguma joia para mim, ou algum tênis, ou roupa de time, eu posso falar pro meu pai assim, pai, o senhor sabe que eu te amo muito. Então você veja que é uma contextualização para que aí seu pai já vai te perguntar o que você quer, né? Porque ele já viu que você contextualizou ali, né? Com aquela sentimentalização, só que o tema a gente ainda não sabe do te amo, né? Então você veja que a contextualização, ela é um elemento que acontece em todos os momentos cotidianos da nossa vida, né? Chefe, posso falar com o senhor? Contextualizei ali que, né, há pessoas que precisam de um aumento, né? Já falariam diretamente. Então a contextualização é a utilização de um filme, de uma série, de um livro, de uma música, como eu comecei, né, falando aqui sobre Vai Lá em Casa Hoje, para que você aborde o tema que você precisa abordar, beleza? 2. Depois de que você fala, te amo, pai, ele já pergunta o que você quer. Vamos pensar que esse o que você quer é a sua abordagem do tema, beleza? Então a abordagem do tema é a utilização das palavras-chave para delimitar o assunto a ser discutido. Uma pausa aqui, somente para dizer que a introdução de todo o texto ela deve ser feita a partir já de uma pré-configuração que chamamos de projeto de texto. Se você ainda não assistiu às nossas aulas de projeto de texto, não se esqueça de clicar neste link aqui que vai aparecer para que você seja redirecionado ou redirecionada a esses vídeos, tá? Antes de escrever qualquer introdução, passar pelo projeto de texto. Bom, então depois do te amo, a abordagem do tema, né, a utilização das palavras-chave, preciso de uma roupa, preciso de uma maquiagem, né? Vai lá em casa hoje, bebe umas comigo e depois nós vamos dormir juntos, né? Então você veja que a contextualização ela já leva diretamente à abordagem do tema. Então vamos pensar que estamos aqui trabalhando, né, com o tema violência contra a mulher. Vamos pensar que estamos contextualizando com o caso do DJ Ives, né? O caso do DJ Ives no Brasil revela a mais profunda e recorrente violência contra a mulher. Então, o caso do DJ Ives foi uma contextualização, tá? Porque a partir do caso da agressão você já tem uma preconcepção sobre isso. E aí você utiliza as palavras-chave, né? Violência contra a mulher, persistência, né? Então a gente consegue aqui contextualizar e abordar o nosso tema, beleza? Certinho? Copiou aí? Tudo certo? Beleza? Então eu vou passar, se você quiser copiar com mais calma, você pode pausar o vídeo. 3. Vamos pensar que a gente está trabalhando aqui então com uma dissertação argumentativa, né? Já contextualizei aquilo que vou falar, eu já abordei determinado tema, ou seja, eu já materializei o tema por meio de palavras, mas agora eu preciso de uma coisa. Pausa. Eu preciso de evidenciar, preste atenção, evidenciar o meu posicionamento sobre determinado tema. Então, 3 informações aí topzeiras para que nós comecemos com uma boa introdução, né? Contextualizar o tema para depois você apresentar o
que você pensa, o seu posicionamento sobre o tema, tá? Então a tese é uma apresentação do seu pensamento, do posicionamento, né, que você tem aí a partir de dados. Então, essa partir de dados ela é muito legal, né, porque é um posicionamento que você tem que ter a partir de quê? De dados, beleza? Então, quer copiar? Se você quiser copiar, novamente, dê pausa no vídeo e aí você consegue, tudo bem? Vamos avançar aqui. Bom, então a gente tem aqui um repertório sociocultural produtivo, essas 4 informações. Então, o repertório sociocultural produtivo é a apresentação das fundamentações do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2, né? Então, nós temos aí desenvolvimento 1, nós temos aí desenvolvimento 2. Então, nós temos que sustentar o nosso posicionamento subjetivo materializado em dados por meio da configuração do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2. Então, estamos falando sobre, novamente, né, reitero que você precisa ver o projeto de texto. Então, estamos falando sobre, por exemplo, aqui, a DJ Ives como uma contextualização, o caso da Rihanna pode ser como o desenvolvimento 1, e como desenvolvimento 2, nós poderemos pensar em... posso falar sobre aquela cena que acontece naquela série, né, Sex Education, que as meninas protegem uma colega que sofreu uma violência, né, dentro de um ônibus, né, que o rapaz fez um ato obsceno para ela, né? Então, quando essas meninas defendem essa amiga, é uma forma de também evitar uma violência que essa amiga tem sentido, né? Então, a gente tem esses 3 repertórios. Então, eu posso dizer que a minha tese sobre a persistência da violência contra a mulher é de que, infelizmente, é real, né? Que existe a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira e a gente pode verificar isso por meio de ações como o da Rihanna, bem como representações dessas ações cotidianas em filmes, em livros, em músicas, como no nosso caso, em série, né? Que é o Sex Education. Então você veja que a sua introdução ela nada mais é do que um projeto de texto materializado, beleza? Então você vai começar a falar de algo, fale de algo, se posicione de algo e mostre o porquê você se posiciona de uma determinada forma com 2 repertórios aí, beleza? Pensando nisso, tá? Vamos aqui agora ler uma introdução nota 1000 do Enem, beleza? Eu quero que seja do Enem porque o PAS, infelizmente, ele não libera pra gente as notas que são 10 no caso, né? Eu tenho redações de meus alunos, mas a gente não pode expor. Então, vamos pegar uma redação aqui de uma dissertação argumentativa Enem de 2015, cujo tema é a persistência da violência contra a mulher, como eu disse no início, e agora a gente vai identificar os períodos, tá? E o que aquele período tem de informação. Preste atenção. Novamente, se você não tiver assistido aos vídeos de projetos de texto, a minha sugestão é a de que você passe lá. De acordo com o sociólogo Emile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser, assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois, em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvos de violência. Esse quadro de persistência e de maus tratos com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Beleza? Forte, né? Vamos aqui identificar. Perguntinha para você. O primeiro período apresenta informação de que, o primeiro período, de acordo com o sociólogo Emile Durkheim, a sociedade pode ser comparada a um corpo biológico, por ser assim como esse, composta por partes que interagem entre si. Isso é um repertório produtivo, é uma contextualização, é uma tese, é uma abordagem do tema. Lembrando que a gente poderia ter também uma contextualização já com uma abordagem do tema, ou uma tese e um repertório produtivo, 2 informações em um só período. Mas aí depende daquilo que você quer fazer enquanto estudante, tá? Tic-tac, né? Pensa, pensa, pensa. Você tem 20 segundos, tá? Reflita, né, os conceitos. Eu espero que você tenha aí anotado os conceitos no seu caderno para que você consiga organizar esses conceitos mediante um tema, beleza? De forma coesa e coerente. Então, a gente já sabe que isso aqui é uma contextualização.
a utilização do repertório sociocultural Emile Durkheim. A gente já sabe que estamos trabalhando com um corpo biológico e que esse corpo biológico é dividido em partes. Então a gente quer saber que parte realmente é essa, né? Bom, vamos aqui para a segunda pergunta. O segundo período apresenta a informação de que tese, repertório produtivo, contextualização ou uma abordagem do tema. Desse modo, para que esse organismo seja igualitário e coeso, é necessário que todos os direitos dos cidadãos sejam garantidos. Você acha que essa pessoa ela contextualizou de novo? Ela apresentou uma posição subjetiva sobre o tema persistência da violência contra a mulher? Ela abordou o tema? Utilizou as palavras-chave para abordar o tema? Você acha que ela apresenta a fundamentação do parágrafo de desenvolvimento 1 e a fundamentação do parágrafo de desenvolvimento 2, a fundamentação a que me refiro, filmes, livros, séries, tá? E afins. Bom, pense, tá? Reflita, para depois você saber organizar essas informações de modo coeso e coerente. Então, nós temos aqui que a gente trabalha com a ideia de ser uma contextualização, novamente, tá? E, novamente, uma contextualização justamente para, né, abordar o tema de uma forma tranquila. Então, essa pessoa fez 2 períodos contextualizando, tudo bem, tá? Sem problemas. Vamos avançar aqui. O terceiro período apresenta a informação de quê? Tá? Preste atenção. Contudo, no Brasil, isso não ocorre, pois em pleno século XXI, as mulheres ainda são alvos de violência. É uma tese, né? Uma opinião, é uma posição que ele tem sobre o tema? É uma contextualização? É uma abordagem do tema? É um repertório produtivo? O que você acha que esse período, essa informação ela traz? Se você não sabe o que é um período, se você não sabe o que é uma frase, uma oração, eu sugiro que você também assista a aula do PAIS 2 que nós publicamos de redação, que trabalha com esses conceitos iniciais, frases, orações e períodos. E também de parágrafos, né? Mas o de parágrafo eu acho que já é um pouco mais fácil para vocês. Conceitos básicos, beleza? E aí, pensou? E aí, qual vai ser? Agora tu vai ter que escolher. Com certeza a gente sabe que isso aqui é uma tese, né? Porque é uma posição subjetiva do autor, uma leitura sobre a realidade, né? Então, contudo, no Brasil isso não ocorre. O quê? O organismo ser igualitário e coeso, né? Porque em pleno século XXI as mulheres ainda são alvos de violência. Então essa é a tese da candidata. Bom, então vamos avançar aqui. Eu tenho uma maior sequência com 3 respostas. Não se esqueçam sempre. A única pessoa com a qual você compete é com você mesmo, tá? Então, vamos aí superar os nossos limites. O quarto período apresenta a informação de tese, de abordagem do tema, de repertório produtivo ou de contextualização. Esse quadro de persistência de maus tratos com esse setor é fruto principalmente de uma cultura de valorização do sexo masculino e de punições lentas e pouco eficientes por parte do governo. Vou dar uma respirada para você conseguir fazer as suas coisas. O que é isso? É um repertório produtivo, é uma tese, é uma contextualização, é uma abordagem do tema, né? A tese é o posicionamento que você tem, a abordagem do tema é a utilização das palavras-chave do tema durante o seu texto, pode ser por sinônimos. Repertório produtivo é a apresentação do desenvolvimento 1 e do desenvolvimento 2, 2 repertórios, né, 2 causas, consequências, e uma contextualização. A gente sabe que isso aqui é um repertório produtivo, né? Então vamos aqui, ó, para vocês verem como que é bastante legal isso aqui, né? Então, o que que nós podemos aqui pensar, né? Esse quadro de persistência é fruto de uma cultura de valorização do sexo masculino, cultura de valorização do sexo masculino, desenvolvimento 1, ED, preste atenção aí, ó, ED, punições lentas e pouco eficientes por parte do governo, nosso desenvolvimento 2 aí, tranquilo? Então, essas são as informações de que você precisa para fazer uma boa redação, separe por períodos, tá? Se você tiver gostado dessa aula, presta atenção, não deixe de se inscrever, não deixe de curtir a este vídeo e também não deixe de acessar os nossos grupos do WhatsApp por meio do link na nossa descrição do vídeo. Se você tiver tido alguma dúvida, coloque aí nos comentários que logo depois eu irei responder.
Eu sou o professor Gabriel Azevedo, aqui da Help Educação, trazendo aquela ajuda que você precisa. Help Educação, aquela ajuda que você precisa.